meu nome é Carolina Cândido, eu sou tradutora literária. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do que você pode estudar caso você queira se tornar tradutor também. Às vezes, as pessoas focam tanto na língua estrangeira que elas esquecem que elas precisam escrever bem em português, ou elas vão valorizar a parte do português e esquecer que precisa também do conhecimento daquela língua estrangeira. Só que, para você poder entender o que está naquele texto original, você precisa falar bem aquela língua, você precisa ter um bom conhecimento que te permita interpretar textos e subtextos daquela língua. Mas você também precisa saber escrever um texto coeso, um texto coerente, um texto que faça sentido, uma narrativa que faça sentido no português. Porque quando a gente fala de saber escrever bem em português, é muito comum as pessoas pensarem que nós estamos falando apenas de escrever de acordo com a norma culta, com a gramática normativa. Mas não necessariamente esse vai ser o único foco de um tradutor literário, e na verdade muitas vezes ele não vai ser. Porque quando a gente tá falando de um texto, por exemplo, vamos tratar de textos de ficção. Quando a gente tá falando de texto de ficção escritos em outra língua, a gente tá falando de um texto que, por exemplo, vai ter diálogos, um texto que vai ter diferentes registros linguísticos dentro do mesmo texto, um texto que provavelmente vai contar com uma variação sociolinguística, que pode ser uma variação de acordo com a região, uma variação de acordo com a idade, uma variação de acordo com classe social, todas essas coisas que a gente aprende quando a gente está estudando linguística. E isso também precisa estar presente no texto em português brasileiro. E além de tudo, você também precisa saber como adaptar a sintaxe daquele texto, né? Então, o que a gente faz? A gente escreve bastante em português, a gente estuda português e a gente estuda a tradução. E aí, vamos falar um pouquinho de alguns livros que eu indico. Esse livro aqui, A Tradução Literária, do Paulo Henriques Brito, é basicamente um dos que todos os tradutores literários vão recomendar. Ele traz muitos exemplos do que a gente fala quando a gente está falando em escrever bem em português e em saber adaptar o texto e em saber interpretar contextos da língua. Temos Boris Schnademann, tradução Ato Desmedido. E eu acho que aqui ele explica muito bem o ofício de um tradutor literário. A tendência quase geral de quem se inicia nessa atividade é concentrar-se na busca da primeira, ou seja, a precisão do sentido, o que torna muitas vezes o texto explicativo e duro demais. Já o segundo requer uma preocupação com o efeito artístico e certa leveza que implica, não raro, em relativa liberdade quanto à semântica pura e simples. Os livros de introdução à linguística. Só que aqui a gente tem textos falando da variação linguística, de mudança linguística, da linguagem em uso, semântica lexical, semântica formal, estudos de discurso, e tudo isso aqui ajuda um tradutor a entender a língua, porque você analisar o contexto para traduzir nada mais é do que uma análise de discurso feita de novo e de novo e de novo e de novo. Tudo isso implica numa tradução mais bem feita.